Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins e no vídeo de hoje nós vamos aprender algumas características da ciência. Nas duas últimas aulas, nós aprendemos o que é a ciência e o que é o método científico. Agora que nós já aprendemos a maneira como o conhecimento científico é produzido, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 10 características da ciência muito importantes, que vão ajudar vocês que estão começando os seus estudos em Química Universitária. Eu garanto para você que essa aula vai ser um divisor de águas nos seus estudos, se você prestar muita atenção no que eu tenho para dizer hoje e assistir esse vídeo até o fim. Bora lá? Na última aula, nós aprendemos que um conhecimento, para ser considerado científico, passa por várias etapas, procedimentos e operações para que ele seja validado. Então, se você ainda não assistiu às duas últimas aulas, é importante que você retorne e assista, para entender melhor a nossa conversa de hoje. Falando então sobre o conhecimento científico, como ele passa por um método para ser produzido, isso faz com que a ciência tenha algumas características importantes. E eu vou ressaltar 10 pontos dessas características para vocês neste vídeo. O primeiro deles é que a ciência não está acabada. O conhecimento científico não é só aquele que já foi publicado. Tem muita coisa sendo estudada atualmente. Ainda existem muitas lacunas e problemas que não foram resolvidos. E é por isso que nós fazemos pesquisa e vamos continuar fazendo. Muitas dessas pesquisas estão procurando melhorar o que já existe, aquilo que já conhecemos. Mas existem muitos campos de investigação inacabados, que ainda estão em andamento. Tem muita coisa que a ciência não consegue explicar. E que um dia essas coisas talvez poderão ser explicadas, por exemplo, com a definição de uma lei apropriada. Uma das perguntas que a ciência ainda não respondeu completamente é: como as grandes moléculas de proteína adquirem sua forma terciária? Seria um avanço incrível para a ciência e para a química se a gente pudesse prever a estrutura de uma proteína conhecendo os aminoácidos que a compõem. Para falar sobre o segundo ponto, eu gostaria de lembrar vocês, na última aula, que eu apresentei várias etapas do método científico, mas eu disse que essas etapas não vão acontecer de forma linear, e conforme a gente vai fazendo experimentos e obtendo os resultados, nós vamos agregando mais informações ao conhecimento científico. Então, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que os conceitos também não são ordenados de maneira linear, mas cada conceito encontra-se no centro de um nó em uma rede conceitual. A gente pode verificar isso, por exemplo, observando um mapa conceitual como esse que está em um dos livros da coleção química da editora Moderna, que mostra aí o átomo no centro de uma rede de outros conceitos e a gente consegue relacionar com elementos químicos, com ligações químicas, com moléculas, forças intermoleculares e muitos outros conceitos. De modo que fica até difícil você estabelecer um ponto de partida para ensinar sobre isso tudo, porque esses conceitos dependem uns dos outros e estão relacionados. Aqui nessa playlist, começando na química, por exemplo, eu tento mostrar uma sequência lógica e didática para a gente começar a estudar química do zero. Mas vocês vão perceber que em muitos momentos eu consigo fazer relações com outras temáticas, porque todos os conceitos estão interconectados. Com isso, vira e mexe eu vou fazer algum vídeo complementar entre as aulas dessa playlist, como a aula que eu já fiz sobre os semicondutores, ou então como o próximo vídeo que vai ser lançado no canal falando um pouco mais sobre o pH. Vai ser muito legal. Lembra daquela mensagem do meu primo que falava sobre os alimentos alcalinos e que eles combatem o coronavírus? Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso com detalhes, não perco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa as notificações para você ser avisado das próximas aulas. Entendendo o ponto, então, o segundo ponto que eu acabei de mostrar, é interessante notar que um mesmo conceito pode ter diferentes níveis de abstração e complexidade, dependendo do nível para quem está se ensinando. No ensino médio, a gente aprende os conceitos em um certo nível. No ensino superior, vocês vão perceber que muita coisa é mais aprofundada. E a minha intenção com essa playlist, principalmente com esse vídeo, é preparar vocês para olhar a química de uma maneira um pouco mais profunda.
O terceiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês me ajudou muito a estudar melhor a química geral. Todas as teorias e modelos que nós vamos estudar são resultados de um sistema de pensamento que existia na época em que o pesquisador fez a sua proposta, e também nas tecnologias que ele tinha para utilizar. Então a ciência não é só feita de fatos, dados ou experimentos, porque são os conhecimentos e as ferramentas que o cientista tinha de disponível naquela época é que o levou a fazer as interpretações dos fatos e dados que ele tinha para realizar suas propostas. E é muito comum que os avanços na teoria sejam produzidos na medida em que novas tecnologias vão surgindo, porque possibilita, talvez, enxergar coisas que não eram possíveis naquele momento. Isso leva ao quarto ponto, de que o conhecimento científico é dinâmico e sempre se reformula na medida em que novas descobertas são realizadas e retificações ou correções são feitas nos entendimentos anteriores. Mas isso não significa que o entendimento anterior agora é inválido, mas ele avançou e ele serviu de base para que pudesse existir esse avanço. Eu fico muito chateado quando falam, por exemplo, dos modelos atômicos de Dalton e de Thomson com um certo desprezo, como se eles fossem modelos incorretos ou ultrapassados. Nossa, Dalton falou que o átomo era indivisível, nada a ver. É óbvio que o entendimento do átomo aumentou muito, mas é importante ter a visão dos avanços que essas ideias apresentaram para aquela época. Até a época de Dalton, os cientistas falavam apenas em elementos, e não havia essa noção que existia uma partícula fundamental da matéria, e que substâncias diferentes poderiam ter partículas semelhantes. E a teoria que ele apresentou foi possível explicar algumas das leis que já se conheciam na época, como, por exemplo, as leis ponderais que eu falei na última aula. Eu disse para vocês que a lei de Lavoisier não explica por que a matéria se conserva em uma transformação química. Mas quando Dalton chegou e mostrou que a matéria era feita de átomos e que uma transformação química nada mais é do que um rearranjo desses átomos, aí então que fez todo sentido o porquê a matéria não se altera em uma transformação. Porque na verdade são apenas átomos que se reorganizam. Olha que entendimento importante, olha que avanço que isso foi para a época. Em breve nós vamos colocar um vídeo no canal comentando um pouco mais sobre Lavoisier e um outro explicando esse contexto da teoria atômica de Dalton. E todo esse assunto está conectado ao quinto ponto, que eu já até falei para vocês na última aula, de que os conceitos científicos normalmente são produzidos como respostas a problemas. E aqui eu quero ressaltar, então, que são problemas da época do cientista que propôs uma lei ou uma teoria. Se a gente for parar para pensar sobre Dalton, vocês sabiam que a teoria que ele apresentou demorou quase um século para ser totalmente aceita? Ela passou por um monte de debates e só avançou cerca de 100 anos depois, quando alguns cientistas estavam preocupados em entender o fenômeno da condução de eletricidade. Esse era o problema que eles estavam investigando. A teoria de Dalton explicava muitas questões, mas não como esse fenômeno era possível. E a resposta para essa pergunta começou a surgir quando Thomson realizou alguns experimentos descobrindo e definindo o elétron, dando uma resposta para um problema da época e também encerrando uma polêmica de mais de 100 anos. Afinal, o átomo não somente existia, como existia algo ainda menor que o átomo, que era o elétron. Thomson foi um cara genial e a descoberta dele representou outro avanço muito significativo para a ciência. E eu também fico muito chateado quando falam dele e lembram só do pudim de passas. Por isso que eu ainda vou apresentar um vídeo só sobre ele também. E é interessante ressaltar com essa história que nem sempre os avanços científicos são resultados do teste de hipóteses, como a gente falou na aula passada. Muitas vezes os cientistas não têm hipóteses, eles apenas têm problemas que estão investigando. Eu acredito que Thomson não tinha uma hipótese de que o elétron existia e ele foi lá testar para ver se era verdade. Mas ele tinha um problema, estava investigando o problema, e os seus resultados experimentais levaram ele a essa interpretação. Agora nós vamos focar um pouco mais nos modelos. E entender os modelos é fundamental para entender química. Então não pisca daqui para frente, porque eu estou chegando talvez na parte mais importante desse vídeo. No sexto ponto, eu gostaria de ressaltar um pouco mais que as teorias são modelizadas e que esses modelos apenas representam uma construção figurada e abstrata do real.
Então o modelo vai tentar descrever como é o seu sistema, mas ele não vai ser o seu sistema real. Vejam essa imagem muito conhecida do pintor René Magritte. Isso não é um cachimbo. Essa obra pode ter um monte de interpretação, mas uma dessas interpretações é perfeita para a gente entender o que é um modelo. Vejam bem, isso aqui é um cachimbo? Eu quero dizer, você vai botar a mão aí na tela agora, vai botar esse cachimbo na boca e começar a fumar? Ele é real? Ou ele é só uma representação que está tentando nos mostrar como é um cachimbo de verdade? Uma representação que nos dá uma ideia sobre a realidade. É desse jeitinho que é o modelo. Eu disse na aula passada que os modelos são muito importantes para a química, porque nós lidamos com um mundo submicroscópico que nós não conseguimos enxergar. Um cachimbo de verdade a gente até consegue ver, a gente sabe como ele é, mas um átomo ou uma molécula, a nossa tecnologia ainda não permitiu que a gente possa observá-los diretamente. A gente consegue algo muito próximo disso, mas não é igual ainda ver uma célula no microscópio. E uma ligação química, por exemplo, envolve energia, envolve atrações. Nós não vamos enxergar uma atração, ou então enxergar um orbital. É por isso que a gente precisa dos modelos. Entendendo isso, é interessante perceber que os modelos são muito úteis para fazer previsões. Através de alguns modelos de ligação, por exemplo, nós podemos prever propriedades das moléculas que a gente ainda nem conseguiu sintetizar. E ainda nesse assunto, o sétimo ponto para discutirmos é que os modelos possuem limites e que os conceitos propostos por este modelo somente são explicativos no interior de um campo de validade. Vocês vão perceber que muitos tópicos que nós iremos estudar estão dentro de limites de validade. Por exemplo, a famosa equação dos gases, PV igual a nRT, só é válida para os gases ideais. E como eu havia dito, modelos anteriores não necessariamente são ultrapassados ou não têm mais utilidade. Às vezes, eles só têm um limite muito pequeno. Todo mundo acha que o modelo bola de bilhar ficou no passado, não serve mais para nada. Mas, se você for representar uma amostra gasosa, você vai desenhar um átomo ali cheio de elétron em volta? Com orbitais? Ou você vai desenhar uma bolinha? Você já tinha pensado nisso? O modelo dos gases não pressupõe que um átomo é pontual? E se ele é pontual, importa se ele é divisível? Representar uma esfera é suficiente para explicar as propriedades dos gases. Inclusive, grande parte da teoria atômica de Dalton só foi possível devido ao seu trabalho com os gases. Muitas vezes na química nós usamos modelos diferentes para ter olhares diferentes sobre o mesmo sistema. Isso é muito comum com os modelos de ligação química. Nós temos o modelo do orbital molecular, que é muito amplo, e ao mesmo tempo ele se torna complexo para explicar certas questões, como por exemplo a geometria molecular. E por isso, para falar nesse assunto, às vezes a gente acaba usando modelos mais simples, como por exemplo a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou então a teoria de ligação de valência. Uma vez eu estava dando uma aula sobre esse assunto, explicando a diferença entre o modelo da teoria do orbital molecular e da teoria de ligação de valência, e um aluno me perguntou assim, mas o que acontece de verdade? Ocorre um recobrimento entre os orbitais atômicos ou eles se somam formando orbitais moleculares? Aí eu precisei parar um pouquinho e lembrar que essas coisas são apenas modelos. E essas propostas diferentes dos diferentes modelos faz a gente enxergar diferentes aspectos. E elas são capazes de explicar as coisas dentro do limite da sua própria teoria. Porque afinal, um orbital é uma função de onda. E quando a gente fala nesse assunto, a gente fala em probabilidade de encontrar um elétron em uma região no espaço. A gente não está falando de uma região física, literalmente, que vai se sobrepor como o meu aluno estava pensando. Às vezes, o modelo passa essa impressão, né? Por isso que a gente não pode perder de vista que ele é apenas um modelo e que a gente está buscando com ele as previsões e as explicações das propriedades e fenômenos, principalmente. Ele não vai explicar a realidade como se a gente estivesse tirando uma foto do átomo. Se você não entendeu nada disso sobre os modelos e os orbitais, fica tranquilo que eu vou ensinar todas essas teorias com o tempo aqui no canal.
E eu dou um exemplo sobre isso, sobre esse assunto de ligações químicas e diferentes modelos, na aula que eu falei sobre as células solares. Dê uma olhada lá, quando eu explico a estrutura dos semicondutores por dois modelos diferentes. E eu também gostaria de reforçar que a gente está fazendo um monte de publicação legal no Instagram. Dá uma olhada, por exemplo, nesse quiz que está nos destaques, que eu fiz algumas perguntas sobre a última aula aqui do canal e eu comentei cada uma dessas perguntas. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao perfil Pesquisas de Química no Instagram por ter me dado a ideia sensacional de usar essa imagem do cachimbo para explicar sobre os modelos. Agora, nós vamos entrar em um outro tópico para explicar as três últimas características da ciência. O oitavo ponto que eu gostaria de destacar é que os resultados científicos precisam ser reprodutíveis. Um bom pesquisador precisa controlar bem e anotar todas as variáveis do seu experimento, de modo que se eu quiser reproduzir o mesmo experimento ou uma pessoa lá no Japão, todos vamos obter os mesmos resultados. Esse é um dos principais aspectos que faz com que o conhecimento científico seja mais confiável, porque ele foi produzido com rigor. Entendendo isso, no nono ponto, eu gostaria de ressaltar novamente que o conhecimento científico não é melhor que o conhecimento cotidiano, nem o conhecimento cotidiano melhorado. Eles apenas possuem finalidades diferentes, como eu disse na segunda aula dessa playlist. Eu espero que agora tenha ficado mais claro aquilo que eu tinha dito naquela aula, de que o conhecimento cotidiano nós produzimos e aprendemos culturalmente, e que o conhecimento científico é produzido a partir de um método científico que tem um rigor, que passou por experimentos, em que as variáveis foram controladas, obtendo um resultado reprodutível. É por isso que quando nós e a nossa sociedade precisamos de respostas certas para os nossos problemas, nós precisamos nos basear no conhecimento científico. O conhecimento cotidiano é muito importante para questões do nosso dia a dia, mas algumas questões como a saúde pública, a economia, a administração de negócios, a política, o desenvolvimento, as tecnologias e muitas outras áreas, principalmente as que envolvem a coletividade, deveriam ser sempre pautadas por princípios do conhecimento científico. Porque a gente não está seguindo um caminho aleatório, nem estamos baseados em crenças, ideologias ou no que eu aprendi por aí. Mas nós estamos embasados em alguma teoria, algo que já foi estudado e que nos dá uma previsão de resultados, da onde nós podemos chegar seguindo esse caminho. Por fim, o 10º ponto, que é um pouco polêmico, é mais uma pretensão do que de fato uma característica. A ciência tem a pretensão de ser neutra, afinal ela está buscando a descrição da natureza e da realidade, e ela não está tentando justificar qualquer ideologia ou ponto de vista. Infelizmente, na prática, isso nem sempre acontece, porque os cientistas são humanos e os humanos são sujeitos a erros. E também pelo que eu disse lá no 3º ponto, de que o contexto em que o cientista está inserido influencia suas interpretações. É por isso que de vez em quando a gente vai encontrar algumas linhas de raciocínio meio controversas. Mas isso não deve ser motivo para desacreditar na ciência, porque nós podemos ter algumas evidências de que o conhecimento com o qual estamos nos deparando é realmente seguro. Por isso eu vou preparar a próxima aula para ensinar para vocês no que nós devemos prestar atenção, e eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre esse ponto. Essa vai ser a 4ª aula dessa série, O que é a ciência. Mas eu já adianto para vocês que é essencial sempre buscarmos as fontes que nos informam de onde esse conhecimento veio e como ele foi produzido. Em meio a tantas fake news, às vezes a gente fica meio perdido, no que de fato acreditar. Eu acredito na ciência, porque eu sei como ela foi produzida. Se eu quiser, eu posso checar a fonte da informação, que é a publicação científica. Eu posso verificar como foi realizada a metodologia e até tentar reproduzir, para tentar chegar nos mesmos resultados e nas mesmas conclusões. É por isso, eu repito, que eu confio na ciência. Bom, pessoal, esse assunto ainda vai continuar. Agora que a gente aprendeu melhor o que é a ciência, nós vamos discutir na próxima aula um pouco mais como ela é produzida atualmente. E além disso, nós vamos ter uma aula complementar para entender aquela mensagem do meu primo sobre o pH alcalino dos alimentos que eu falei.
Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like e escreve uma mensagem nos comentários dizendo o que você mais gostou, que eu respondo para todo mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima!